Seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e você está na série Entrevista com Executivos. E hoje a entrevista é com Patrícia Lentzman. Eu quero que vocês prestem atenção em dois aspectos nessa entrevista. O primeiro é a formação formal da Patrícia, desde lá do momento que ela estava na graduação fazendo estágio até o momento que ela chegou onde ela está hoje, no dia da gravação, no momento da gravação desse vídeo, ela é diretora comercial da Illumina na América Latina. E o segundo ponto, como algumas pessoas conseguem desenvolver suas carreiras, porque algumas pessoas ficam paradas e outras conseguem evoluir ao longo dos anos. Então, se liga na entrevista que tá legal demais. Fala pessoal, então agora a entrevista de hoje é com a Patrícia Lentzman. Você fala Lentzman mesmo, Patrícia? Fala Lentzman, é a família Lentzman. Eu não sou a melhor pessoa para falar, na verdade que é o sobrenome que vem da família do meu marido. Mas eu falo Lentzman. Tá, entendi, legal. Mas você é mais conhecida como Pató, né? Pelo menos aqui no Brasil, certo? Corretíssimo. Esse é um apelido que eu tenho desde muito cedo na minha vida e faz parte da minha personalidade, e mesmo profissionalmente é um nome que foi adotado e mesmo clientes, meus colegas, todos me chamam de Pató. E é um negócio interessante porque você hoje ocupa um cargo alto, você tem uma responsabilidade grande, trabalha em uma empresa grande, mora nos Estados Unidos. E quem está de fora, provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo agora, são pessoas que estão ainda, pelo menos por enquanto, ou elas sentem isso pelo menos, muito distante de você, ou de um cargo com você. E o seu nome, ele traz essa sensação mais de proximidade, né, de ser uma pessoa descontraída, que eu acho que é o que tem a ver com você mesmo, tem a ver com, como você disse, com a sua personalidade, né? Sem dúvidas. Eu acho que a informalidade, na medida certa, é uma coisa importante na nossa vida pessoal e também profissional, sem dúvida alguma. Eu acho isso também, porque acho que a gente comecei a fazer as perguntas, estou divagando aqui, mas eu tive assim, por muito tempo, quando eu entrei na empresa, que era na Life Technologies, eu tinha muita dificuldade para me comunicar com as pessoas que estavam numa hierarquia dentro da empresa acima de mim. Então assim, mesmo com o meu chefe, por exemplo, eu já me sentia mais travado, ou queria conversar com o vice-presidente, mas no final das contas, todo mundo é igualzinho, é a mesma coisa, né? Tá todo mundo ali todo mundo tem medo, todo mundo tem segurança, todo mundo tem preocupação, e é quase tudo igual, muda ali de um nível para o outro, mas no final das contas, eu acho que todo mundo é pessoa, né? Somos todos pessoas, a gente tem papéis diferentes e responsabilidades diferentes, mas em geral dividimos os mesmos objetivos e somos todos pessoas. Eu entendo e vejo que as pessoas muitas vezes se sentem intimidadas, mas não deveriam, porque o fato de uma pessoa estar num cargo hierárquico diferente de você não faz ela ser melhor ou pior do que você. Então, as pessoas precisam quebrar essas barreiras. Excelente. Isso acho que é uma dica vindo de você, né, principalmente valiosíssima para as pessoas, até porque quando a pessoa se coloca numa posição muito submissa, ela vai passar essa insegurança e ninguém gosta de gente insegura. As pessoas mais sêniores dentro da empresa, elas entendem que as pessoas podem se sentir inseguras perto de outras, mas no final das contas as pessoas gostam de gente que é segura, as pessoas gostam de gente que toma decisão, que tem opinião, por mais que a opinião seja contrária, né? Então eu acho que já de cara aí no começo dessa conversa, um papo muito bom. E era coisa que a gente tinha combinado, né? A gente tá conversando aqui, batendo um papo. Ô, Pató, deixa eu aproveitar, antes da gente entrar de vez aqui na nossa conversa, me fala algumas coisas sobre você. Primeira coisa, atualmente você trabalha em qual empresa? Eu atualmente trabalho na Illumina, que é uma empresa no mercado de Life Science, focada principalmente na área de testes genéticos ou genômicos. Certo. E você é responsável por qual região? Eu sou diretora regional de vendas da América Latina, então sob minha responsabilidade está toda a América Latina, toda a área comercial. Certo, eu até coloquei essa pergunta na frente do que você faz, qual é o seu cargo, porque você talvez esteja numa situação geográfica peculiar, porque apesar de você cobrir a região da América Latina, você ser a responsável comercial pela América Latina, você mora fora do país, você mora nos Estados Unidos, certo?
Certo. Eu moro na Califórnia e a principal razão pela qual eu me mudei para cá foi para poder estar mais perto das áreas corporativas da empresa, para ajudar com que toda a estratégia que a gente tem que implementar na região estivesse mais conectada com a empresa como um todo. Então, foi uma oportunidade que a gente viu, estando aqui o headquarters da empresa na Califórnia, me daria mais acesso às diferentes pessoas dentro da organização para facilitar a implementação das diferentes estratégias que a gente planeja para a região. E você acha que está dando certo a estratégia? Está indo bem? Eu acho que está dando certo, está indo super bem. A América Latina é um mercado potencial muito grande, né? Um mercado emergente, mas que tem um potencial enorme. E a gente tem conseguido executar a maioria dos nossos planos. Claro que a gente tem dificuldades ao longo do caminho por conta de todas as instabilidades que a nossa região enfrenta, mas tem funcionado muito bem. A maioria da minha equipe está no Brasil, onde é a nossa sede da América Latina. A gente tem um escritório em São Paulo, mas eu também tenho pessoas baseadas em San Diego que ficam próximas de outras regiões como México, América Central. Então, tem pessoas baseadas nas duas localidades. Você falou um pouco sobre o seu negócio, né? Sobre o negócio que está sob sua responsabilidade. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui pontual. Qual que é o tamanho da sua equipe atualmente? Quantas pessoas você lidera diretamente e indiretamente também? Minha equipe hoje tem por volta de 40 pessoas. Como eu mencionei, a maior parte delas está no Brasil. Diria, provavelmente 2/3 no Brasil. Mas são 40 pessoas, entre vendas, suporte, especialistas. Tá e além certo. disso, a gente tem uma rede enorme de distribuidores, né, que não estão nessa equipe direta. Com quem a gente trabalha, mas que não faz parte diretamente da nossa equipe. Que é, inclusive, uma outra oportunidade de emprego para quem está saindo da graduação, da pós-graduação, né? Porque as pessoas elas têm dificuldade, eu tive essa dificuldade também, de entender onde está a oportunidade fora do mundo acadêmico. Mas existem, além das empresas multinacionais que estão no Brasil, todos os seus distribuidores, que são outras empresas, que são empresas parceiras dessas multinacionais, que também são geradoras de emprego, certo? Correto, e acho que são empresas que se profissionalizaram muito nos últimos tempos, e as multinacionais veem essas empresas, de fato, como uma extensão da sua equipe. Nenhuma empresa hoje consegue ter uma cobertura em todos os mercados, em todos os segmentos. Então, ela realmente precisa contar com essa rede de distribuição. E, pelo menos, o que eu tenho visto no nosso mercado é que essas empresas hoje têm padrões muito parecidos até com as multinacionais. Tá certo. Isso é muito bom de saber, porque são outras oportunidades que as pessoas podem buscar, né, quando forem procurar um emprego, alguma coisa assim. Ô, Bató, agora é o seguinte, vamos lá, fala um pouco sobre como você chegou até onde você está hoje, né? Porque você tem, a gente falou aqui algumas vezes, você tem um cargo já bem alto. Qual que é o nome formal do seu cargo, Bató? Diretora comercial. Você é uma diretora comercial, então você já chegou no nível de diretoria, que é um cargo alto, principalmente numa multinacional como a Illumina. Agora me fala como é que você chegou, qual foi a trajetória que você seguiu para chegar até aqui? Claro. Bom, foi uma trajetória longa, né? Eu hoje tenho já mais de 20 anos nesse mercado. Eu sou formada em farmácia bioquímica e meu primeiro trabalho foi num distribuidor, na verdade, de produtos para diagnóstico. Eram testes de bioquímica clássica de uma empresa espanhola. E eu comecei, na verdade, na área de assessoria técnica. Eu estava na faculdade ainda, no começo da faculdade, inclusive. Eu estava, acho que, no 3º ano da faculdade. Ou seja, deixa eu te fazer uma interrupção, perdão. Mas é que esse ponto é muito importante, que foi a pergunta de todas, não foi a pergunta, foi a preocupação de longe que eu mais recebi do pessoal do universo da biologia molecular, que é o seguinte: eu não tenho experiência. Ou seja, você começou com zero, você não era nem formada ainda. Eu não era nem formada, eu já tinha feito um estágio de iniciação científica, aliás, eu estava fazendo estágio de iniciação científica na faculdade, e apareceu essa oportunidade, foi até por um contato
da Selma, que você conhece, que a gente trabalhava no mesmo laboratório onde eu fazia iniciação, eu acho que ela já fazia mestrado. E apareceu essa oportunidade e ela me indicou por essa experiência que eu já tinha com o Biomol, meu estágio era em Biomol. Mas eu fui para esse cargo de assessora científica, como você mesmo falou, não era nem formada, era para uma linha de bioquímica clínica, a qual eu não tinha nem cursado ainda, eu estava fazendo bioquímica básica, então assim, tinha um gap aí, mas eu decidi arriscar, eu precisava, eu gostava, e fui. E foi muito interessante, porque mesmo que eu ainda não tinha muita experiência, eu tinha um pouco de conhecimento técnico já, muito do meu estágio, e isso me ajudou a virar uma referência. Era uma empresa pequena na época, um distribuidor, então dentre todas as pessoas que trabalhavam lá, eu era a pessoa mais técnica, eu acabei virando uma referência. E Entendi. Isso fez com que, além de eu fazer as minhas funções que eram de assessoria técnica, que eu basicamente tinha que instalar um equipamento e fazer um treinamento básico para os clientes, as pessoas me levavam juntos em todas as oportunidades para falar dos outros produtos que a empresa representava, muitos relacionados à área de biomol. Reuniões de vendas, né? Reuniões de vendas, de pré-venda, exatamente. E foi como eu acabei entrando nesse universo de vendas. Eu realmente gostei muito dessa experiência de você ter que falar do seu produto, você ter que posicioná-lo e vender. E aquilo realmente, o bichinho da venda me picou. E eu desenvolvi uma paixão por isso. Você não chegou a fazer mestrado nem doutorado, portanto? Não, eu fiz a SEAG na GV, depois que eu me formei. Mudou muito, né? Isso foi há 15 anos atrás. O SEAG era um tipo de MBA na época na GV, depois ele mudou muito esse curso. Mas não, eu não fiz nenhum mestrado, nem doutorado na área minha de formação. O que eu acho também muito legal, Pató, porque, assim, as pessoas que são muito técnicos que estão nos escutando, e eu tinha esse pensamento também, eu achava que era absolutamente necessário eu ter uma formação técnica super, ultra, mega para conseguir ter uma posição numa empresa. Mas não é necessário, talvez, dependendo do que você queira. E as pessoas técnicas, elas têm dificuldade para enxergar o potencial e o valor que tem um departamento de vendas quando a gente está falando do mundo corporativo, que é completamente diferente da academia, onde o conhecimento técnico-científico talvez seja a parte mais valorizada, mas uma empresa, talvez não. Talvez uma mescla dos dois aí, dependendo de cada perfil, dependendo de cada posição, seja até mais interessante do que ter uma formação formal muito elevada. Eu acho que esse balanço entre as diferentes habilidades é muito importante quando você está falando da área comercial, principalmente. É claro que existem áreas e segmentos em que você precisa um aperfeiçoamento técnico maior, onde um mestrado ou um doutorado pode até ser um requisito. Mas na área comercial, muitas vezes ele não é mesmo, porque muito do que você precisa para conseguir posicionar aquele produto no mercado e vender ele para o seu cliente, você não necessariamente precisa ir tão fundo tecnicamente. Então, outras habilidades podem ser mais importantes do que o conhecimento técnico. Muito bom, isso é excelente de saber, sabe, vindo de você ainda. Agora, Pató, falando um pouco sobre entrevista, sobre emprego, sobre candidato, me fala uma coisa aqui. Você tem ideia de quantas pessoas já entrevistou na vida até hoje? Centenas, né? Centenas. Muita gente, né? E contratar? Será que passou de 100 também? Não, acho que não. Acho que foram menos de 100 contratações diretas, né? Que eu fiz para pessoas que reportaram para mim em algum momento da carreira. Eu acho que foram menos de 100. Tá bom. E o que te chama atenção em um candidato quando você vai entrevistá-lo? A comunicação é sem dúvida, um ponto muito importante, né? Um candidato que consegue se colocar na entrevista, responder com firmeza as perguntas que são questionadas, que não titubeia muito quando você faz uma pergunta que ele talvez não estivesse esperando. Tem alguma pergunta que você gosta de escutar dos seus candidatos? Eu gosto muito quando os candidatos fazem perguntas relacionadas à cultura da empresa. Para mim, eu acho que, de novo, falando especificamente da área comercial,
a maioria das habilidades das pessoas a gente pode desenvolver se elas não estiverem totalmente prontas, ou se não for uma pessoa super qualificada. Mas o perfil da pessoa encaixar na cultura da empresa é muito importante, porque se esse match não acontecer, acaba sendo uma perda de tempo para ambos os lados. O candidato vai acabar se frustrando, a empresa vai acabar se frustrando e todo mundo vai perder tempo. Então, quando o candidato se interessa em entender como a empresa funciona culturalmente, quais são os valores que a empresa segue, eu normalmente gosto muito dessas perguntas. Outro dia eu estava conversando com o pessoal lá na caixinha de perguntas e respostas no Instagram e essa foi uma das conversas, exatamente isso. E o que te faz rejeitar um candidato logo de cara ou assim que pega mal em uma entrevista para você? Desonestidade, quando você percebe que o que ele está respondendo não é verdade, ou você vê que tem alguma coisa no currículo que está um pouco mascarada, isso para mim é um no-go. Perfeito. E dá para ver, né? Quando você está fazendo entrevista, a pessoa tá nua na sua frente, porque ela tá numa posição desconfortável no final das contas. Ela sabe que ela está sendo avaliada por todo mundo que está ao redor dela, né? Então, eu acho que as pessoas tendem a mostrar mais. Então, se a intenção de um candidato ela já for ruim logo de cara, talvez isso seja exponencializado no momento da entrevista, né? E se você pega pessoas que têm experiência fazendo as entrevistas, você consegue rapidamente perceber que a história que ela está contando não é verdadeira. Agora, Patô, é o seguinte, o que você acha? Aí uma pessoa, ela conseguiu o emprego dela, o primeiro, ou talvez um emprego um pouco melhor, aí já está começando a se desenvolver na carreira. O que você acha que faz alguns profissionais serem promovidos ao longo dos anos, se desenvolverem, galgar degraus aí na carreira e outros não? Eu estou te perguntando isso porque eu vi isso, você com certeza viu também, muitas pessoas que estagnaram na carreira. Algumas delas eu sei que estagnaram porque quiseram, e eu acho que isso nos Estados Unidos é bastante comum, porque elas ficam confortáveis em um determinado patamar e não querem sair dali porque está bem. Mas tem gente que quer e não consegue sair do lugar. Por que você acha que tem profissional que sai do lugar, que evolui e outros que não? Olha, eu sei que pode até parecer um clichê, mas para mim a questão da inteligência emocional é um dos maiores fatores. Todo mundo tem altos e baixos ao longo da carreira, todo mundo vai ter chefes maravilhosos e chefes não tão bacanas, situações não muito confortáveis no trabalho, e a maneira como que você passa por todas essas situações e você lida com isso reflete muito para todas as pessoas que estão em volta de você. E eu acho que, além disso, a habilidade de se conectar dentro da empresa com as diferentes pessoas. Algumas pessoas tendem a ficar muito no seu próprio mundo, né? Com seus únicos colegas, no seu departamento, e não expandem muito e não tentam ter um entendimento mais holístico de toda a empresa e como um determinado departamento influencia no outro, como o sucesso de um grupo impacta no seu sucesso. Quando você se interconecta melhor dentro da empresa e conhece mais todas as diferentes áreas, as diferentes pessoas, isso te dá muito mais chance de mostrar e contribuir para a empresa fora das suas responsabilidades. E isso aumenta muito também a sua chance de ter oportunidades, de crescer, porque você é visto, você é notado dentro da empresa. Eu acho que uma coisa que talvez as pessoas escutem isso, eu não sei, eu vi também, eu tive a experiência de ter muita gente, aquele pessoal que é carreirista, que pretende fazer isso do jeito que você está falando, mas erra a mão e passa do ponto. E aí, o objetivo dela é crescer, e ela acaba atrapalhando, passando por cima de outras pessoas. Ela até entrega resultado. Geralmente são pessoas que entregam bastante resultado, mas elas atrapalham o desenvolvimento de equipes, elas atrasam o desenvolvimento da empresa, que é algo menos palpável do que um resultado numérico lá na frente. E eu já vi isso acontecendo com bastante frequência, sabe? Eu não sei se você tem algum comentário sobre isso, se você já teve problema. Eu já vivi isso e eu concordo com você. Eu acho que tem pessoas que olham muito curto prazo, pensando somente na sua autopromoção e na sua carreira a curto prazo. Eu particularmente vivi muito próximo a uma situação dessa, em que eu acho que teve consequências na empresa como um todo, por muitos anos, né? Assim, você acaba
como você falou, atropelando pessoas, mas às vezes atropelando valores da empresa e modificando uma cultura que às vezes funciona muito bem, um ambiente muito bom, que passa a ser um ambiente ruim, e aí a longo prazo você acaba perdendo pessoas muito boas que não querem mais fazer parte daquele ambiente que se criou. É verdade, e basta assim uma pessoa tóxica no ambiente para desencaixar todo mundo, né? Pató, para a gente finalizar aqui, para a gente já ir para a parte final, eu quero que você comente para mim, por favor, o que você acha da área da genética? Da área da genética eu falo genética, biotecnologia, biologia molecular, áreas relacionadas à genética e biomol. Como você vê o futuro dessas áreas todas aqui no Brasil e na América Latina, mais especificamente no Brasil? Eu acho que eu comentei brevemente antes, eu acho que a América Latina, como todo, mas o Brasil principalmente, é um mercado super potencial para essa área. Existem diversas oportunidades, a gente ainda está engatinhando. Eu acho que é um mercado que vai crescer muito, principalmente na área clínica. Eu acho que a gente ainda enfrenta muitos desafios na área de pesquisa, principalmente pela escassez de financiamento, né? Mas a área clínica não vai conseguir fugir de adotar esses testes e o Brasil, o mercado diagnóstico, o mercado clínico, o mercado de saúde em geral no Brasil é um mercado muito bem sucedido, que cresce muito bem, é um mercado saudável, com muitos investimentos e a gente está só começando nesse mercado, nessa área. É uma coisa que eu acho que vai explodir. Então, eu acho que se tem um mercado em que as pessoas que estão começando a carreira deveriam olhar, sem dúvida, é o mercado de testes genéticos, genômicas, medicina personalizada, biomol em geral, como você falou. Agora, a última pergunta, Pató. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. O que você daria de dica, um comentário, ou sei lá, algum conselho que você gostaria de dar para as pessoas que estão começando ou estão em fase inicial de carreira? Olha, eu acho precisa trabalhar duro, sem dúvida alguma, assim, mas mais do que isso, acho que precisa ter iniciativa. Eu comentei um pouco da importância de você se conectar muito bem dentro da empresa, e acho que a melhor maneira de fazer isso é ter iniciativa em participar de diversos projetos. A gente, às vezes, tenta se fixar muito em quais são as responsabilidades daquele cargo que você atua e tentar fazer aquilo muito bem, obviamente, mas se você conseguir olhar de uma maneira mais abrangente e se propor a participar de coisas diferentes do que você faz, isso ajuda muito no desenvolvimento. Então, podem ser coisas totalmente não relacionadas ao seu trabalho, mas, obviamente, dentro da sua empresa. Você se interesse, vai atrás, tome a iniciativa de conversar com as pessoas, saber o que está acontecendo, que projetos estão acontecendo e se voluntarie em participar, em fazer parte, em aprender. Acho que aprender é super importante, sempre, mais do que só na sua própria área. Acho que isso dá chances enormes para as pessoas se desenvolverem. Bom, a nossa entrevista fica por aqui. Eu gostaria de te agradecer imensamente, porque eu sei que a sua agenda é super apertada e parar no meio do seu dia de trabalho aí para dar atenção aqui para o Universo da Biomol não deve ter sido fácil. Então, eu agradeço de coração mesmo o seu tempo. Muito, muito obrigado. E eu espero que a gente se veja aí de novo em breve. Não, sem dúvida. Eu que agradeço. É um prazer poder fazer essa entrevista com você e poder, de alguma maneira, contribuir com a formação das pessoas que estão vindo para o nosso mercado. Desejo muito sucesso a todos.